Então, a gente está desde julho de 2015 com o programa de apadrinhamento do Instituto. Atualmente temos 66 crianças e adolescentes apadrinhadas, 74 padrinhos e madrinhas, 10 serviços de acolhimento parceiro e 4 varas da infância e juventude parceiras. Eu vou tentar contar um pouquinho da metodologia, mas trazendo também um pouquinho da nossa experiência, do que a gente vem percebendo e das questões que a gente vem enfrentando. Então, vou falar aqui do processo de formação dos núcleos de apadrinhamento. Quando a gente fala núcleo, é o padrinho ou madrinha com a criança ou adolescente, podendo ser também um casal, podendo ser irmãos apadrinhados em conjunto. Então, quando eu falo de núcleo, é desse núcleo que eu estou falando. Com relação à preparação e seleção dos padrinhos, a gente tem primeiro uma etapa de formação do grupo, em que a gente começa com uma palestra de 3 horas. A gente tem, depois dessa palestra, um encontro em subgrupo para maiores reflexões, para esclarecer as dúvidas, para aprofundar no que é. Aqui a gente ainda não começou a qualificação. E as pessoas que seguem interessadas, elas têm que preencher um cadastro e fazer uma carta de interesse para iniciar o processo de qualificação. Então, essa é uma primeira etapa em que as pessoas chegam de várias formas. Às vezes, viram uma matéria na TV, algum amigo falou, algum amigo postou no Facebook, e elas chegam com várias ideias da cabeça delas, que muitas vezes não estão alinhadas com o que o programa propõe. Então, algumas têm essa expectativa de colaborar só financeiramente, outras acham que vão lá salvar a vida daquela criança ou adolescente, outras acham que vão, ajudar uma vez por mês, organizar alguma coisa para aquela criança. Então, e também a visão, né, que eles trazem com relação ao que é um abrigo, que muitas vezes eles ainda chamam de orfanato. Então, esse é um momento um pouco de situar as pessoas com relação do que a gente está falando. E elas vão se localizando, vão entendendo. E, nesse momento, a gente tem muita quebra também. Então, durante o processo todo, a gente vai tendo muita quebra. Porque, né, aquele que se interessou e tinha uma ideia na cabeça dele, vem e ouve, vai pensar um pouco mais e vai percebendo que não era bem aquilo que ele estava buscando. Depois a gente começa um ciclo de qualificação, acho que de 6 encontros, de 3 horas. São encontros mais dinâmicos, a gente traz textos, traz vídeos, faz discussões em subgrupos, faz debate, dinâmicas, enfim. É um ciclo longo, porque esses 6 encontros eles estão distribuídos aí ao longo de uns 2,5, 3 meses. E também acontece aí, para o final desse ciclo de qualificação, a aproximação com as crianças e adolescentes, os contatos iniciais, que acontecem em 3 encontros lúdicos. A gente também tem uma entrevista individual no final desse processo de qualificação, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Então, do processo de qualificação, o que a gente mais aborda principalmente assim, a escolha dessa função, porque a gente busca mitigar os riscos aí de que a pessoa entre nisso e depois perceba que ela não era bem isso que ela queria. A gente também não tem essa garantia, mas o amadurecimento dessa escolha é algo muito importante que a gente busca atingir aí, num nível de segurança durante o processo de qualificação. A gente também fala bastante do acolhimento, do contexto do acolhimento, traz dados históricos, leis, fala um pouquinho traz gente também do judiciário e dos próprios abrigos para contar da realidade, como funciona a rede. Então, o padrinho ter uma noção de onde ele está se inserindo. As possibilidades e limites dessa função de padrinho e madrinha, que acho que é um tema super importante, mas que é muito na prática também que eles vão sentir. Muitos chegam com uma fantasia também de onipotência, de eu vou lá, eu vou mudar a vida, eu vou mostrar o caminho, né?
A gente faz num encontro o que eles esperam oferecer e o que eles esperam receber enquanto padrinhos e madrinhas. E muitas vezes no oferecer assim, uma vida digna, valores, enfim, já se vão imaginando o afilhado numa casa, com carro, com faculdade, com família. E aí também é importante a gente ir situando, né? E não é jogar balde de água fria em tudo isso, mas trazer um pouquinho do contexto, né? E também que uma pessoa sozinha não vai mudar também completamente alguns aspectos que estão aí na história e na cultura também. Bom, e também a gente trabalha bastante os altos e baixos desse processo, porque muitos vêm com essa imaginação do mar de rosas. E a gente fala das rosas e a gente fala dos espinhos, e a gente vai alternando entre esses dois extremos aí, porque tem um tanto que é das pessoas irem se encantando com essa função, irem se identificando com isso, e também irem percebendo que aquele ideal não é bem o que vai acontecer. Então, a gente vai desconstruindo e reconstruindo conceitos o tempo todo. É legal que, nessa etapa, os padrinhos eles também criam laços entre si, então o grupo vai se fortalecendo, eles vão se identificando, eles vão criando uma rede lá que depois, quando começa a chegar no final, eles falam: ai, mas como assim? A gente não vai mais se encontrar, não vai mais ter o grupo, né? Então, eles vão realmente... É uma troca que também acontece entre os padrinhos, realmente é um processo de grupo. E a gente tem a entrevista individual, importante porque tem algumas coisas que não surgem no grupo, tem algumas pessoas que se colocam menos, ou que dentro do grupo assumem ali um papel, e que durante a entrevista individual a gente tem a oportunidade de abordar alguns outros aspectos e também com mais profundidade. Uma coisa que a gente trabalha bastante nesse momento é a parte familiar. Apesar de não necessariamente ter que ser um projeto de família, pode ser um projeto individual, a família, entendida aí como a rede de apoio daquela pessoa, as pessoas com quem ela convive também, é importante que estejam concordando e apoiando essa decisão, porque também vão ser as pessoas que vão dar um suporte para o padrinho. Né? Não só a equipe do abrigo e também a equipe do Fazendo História, mas também a rede ali que compõe o suporte que aquela pessoa tem na vida também vai contribuir para isso. Porque acho que não é só um trabalho voluntário, né? É uma escolha de vida que muda a rotina, muda a vivência ali daquela pessoa. Então, resumindo, com relação à preparação, é um processo longo e gradual, que a gente vai ajudando essas pessoas a compreenderem e refletirem sobre o que é o apadrinhamento, enfim, sobre essa escolha. É um processo que gera bastante transformação e amadurecimento, então a gente percebe muita diferença das pessoas, como elas chegam e como elas vão finalizando esse processo. É principalmente uma seleção natural, porque desde ali a gente normalmente começa com uma lista de e-mails de pessoas que se interessaram. E desde ali é uma peneira de quem vem na palestra, de quem vem no encontro em subgrupo, de quem faz a qualificação, de quem vai no encontro lúdico e de quem realmente topa assumir essa função. Aí, apesar de ser, muitas vezes, uma seleção natural, a gente também estabeleceu alguns critérios para entender quando é possível aquela pessoa assumir a função de padrinho ou de madrinha. E aí acho que é importante a gente tomar alguns cuidados com esses critérios, porque aqui ainda são os pré-requisitos, mas vocês vão ver nos critérios que é uma pessoa assim, muito bacana, ideal, que a gente também constrói. E que a gente tem que tomar cuidado para não entrar também com juízos de valor, né? Pensando aí que vocês também estão selecionando e preparando pessoas que vão entrar em contato com as crianças e com os adolescentes nos abrigos. Acho que, usando aqui um termo do Winnicott, tem que ser alguma pessoa suficientemente boa. Não precisa ser aquela pessoa incrível que a gente queria que fosse o nosso padrinho. Né? Ela tem que ser boa tem que poder corresponder suficientemente bem àquela função. E acho que só esse parênteses aqui, mas com relação aos pré-requisitos, a gente estabelece isso desde o início, então a pessoa tem que ter disponibilidade de tempo, afetiva. A gente colocou uma idade mínima de 25 anos,
pensando que exige alguma maturidade, né, mas é um critério que também, eventualmente, a gente flexibiliza de acordo com o caso. Os demais membros da família concordando com e apoiando o apadrinhamento, residir no município de São Paulo, aí mais por uma questão também de parceria com a vara, mas também é um critério que a gente já flexibilizou em outros momentos. O desejo e disponibilidade para se envolver a longo prazo. E a questão do cadastro para adoção, que também é algo que a gente olha no caso a caso, mas que, de forma geral, quando a pessoa está cadastrada, está se preparando, ou tem um forte desejo de adotar, é um sinal muito vermelho que a gente observa, porque pode ser tanto uma forma de experimentação, de entender melhor como que funciona isso, como que é se relacionar com uma criança que não fui eu que gerei, não fui eu que criei, ou até, eventualmente, uma intenção de estabelecer um contato e conhecer outras crianças, poder furar a fila. Então, isso normalmente vai caindo logo nos primeiros encontros, quando a pessoa entende que não é bem assim, só preencher um cadastro e entrar lá e ter contato. A questão principal aí é a gente ver se a adoção e o apadrinhamento são projetos que podem correr paralelamente. A gente tem um caso de uma madrinha que está cadastrada para adoção, e a gente entendeu que, no caso dela, era possível pensar esses dois projetos de forma paralela e que eles não se ameaçavam, né? Então, que se a criança adotiva, né, o filho dela, chegasse, ela não ia deixar de ser madrinha, e nem que a relação com aquela criança estava atrelada ao desejo de adoção. Mas foi um caso bem específico, ela já tinha contato com a criança por outras vias. Então, é um aspecto importante, porque também fala um pouco das nossas expectativas e das expectativas desses padrinhos e madrinhas. Acho que é isso. Alguns perguntam, mas e se daqui a alguns anos surgir o desejo e a criança também estiver para adoção? Tal? Enfim, é um caso em 1 milhão. A gente não pode ter isso como uma premissa e como um objetivo prévio. Bom, esses são os critérios de seleção. Estou um pouco preocupada com o tempo, então eu nem vou ler todos, mas a gente fala bastante sobre os recursos que essas pessoas têm para se relacionar com as crianças e com os adolescentes, para construir uma relação que seja, de fato, estável e duradoura, e aí talvez seja comparável ao que a gente procura em um educador e até, né, em um técnico. Capacidade de se vincular, de oferecer acolhimento e escuta. Então, pessoas que são muito voltadas para si, que não conseguem olhar para o outro e reconhecer ali o que está acontecendo e se separar do outro, né? Entender o que é meu, por que eu fiquei tão brava com aquilo, né? Por que eu fiquei tão frustrada. Então, são quesitos importantes de se comunicar, né, de poder conversar. Então, tem algumas pessoas que, assunto difícil eu prefiro não falar, né, mas vão ter coisas difíceis nessa relação, vão ter momentos, vão ter conflitos, vão ter brigas, né, a gente precisa poder falar das coisas difíceis também. Essa posição reflexiva, né, então, tanto de conseguir interpretar, claro, apoiado por outras pessoas, não sozinho e não de forma perfeita, mas conseguir interpretar, o que aquela criança está querendo dizer com esse comportamento, né? Por que ela subiu para o quarto e não veio aqui falar comigo? Nossa, é mal agradecida. Não, né? O que será que está acontecendo? Capacidade de lidar com situações conflituosas, com frustração. Então, a gente expõe os padrinhos nesse processo a certa frustração, e eles... e é importante ver se realmente existe aí recurso para lidar com essa frustração, porque a relação vai ser muito frustrante em alguns momentos. Uma coisa importante também de aceitar e se relacionar com pessoas que tenham valores e vivências diferentes das próprias. Então, pessoas que têm ali aqueles valores que, assim, não aceito tal coisa, nossa, isso realmente é um absurdo, né? A gente tem que ir construindo com eles que, assim, a gente tem que respeitar a carga, enfim, a história, os valores, os princípios que aquela criança traz. Ela não chega como uma página em branco, e essa relação vai ser uma troca de pontos de vista, né, uma experiência nova para os dois lados, e existe realmente esse contato com o diferente o tempo todo. Então, uma pessoa que também possa lidar com isso.
E, enfim, a compreensão do papel de padrinho e de madrinha é fundamental, é algo que a gente trabalha durante todo o processo, porque é muito complicado quando eles entram querendo fazer ou ser algo que não é assim, não é dentro desse tempo. Então, é isso, vou transformar a vida, ou eu vou tomar todas as decisões sobre essa criança a partir de agora. Não, você não tem a guarda, você não é o responsável legal por ela. Você é mais uma pessoa que vem compor essa rede, que vem fortalecer uma rede que já existe, que já está trabalhando com essa criança ou adolescente. Enfim, então aí só alguns critérios com essas ressalvas da gente também não ficar procurando ali um diamante, porque as pessoas são pessoas. E muitas dessas questões, enfim, são critérios que nos guiam durante a qualificação, mas que também muitas coisas só vão aparecer na prática e no dia a dia, e a gente vai trabalhando com elas. Bom, com relação à preparação e seleção dos afiliados, a gente faz um estudo conjunto com a vara, com o abrigo e com a nossa equipe, pensando no momento da criança, no perfil, e mapeando os vínculos já existentes para pensar se faz sentido realmente propor um apadrinhamento afetivo, sendo o critério principal as possibilidades de longa permanência dentro em acolhimento. Então, crianças que têm possibilidades remotas de adoção ou de retorno à família, que são inseridas, tendo em vista esse processo de construção de autonomia, de convivência comunitária, de convivência familiar e do desligamento aos 18 anos. Então, a gente faz rodas de conversas individuais, e também os encontros lúdicos são momentos de preparação e seleção também dos afiliados, que alguns vão percebendo ali durante o encontro lúdico o quanto estão abertos ou não, o quanto estão interessados ou não, enfim, o que eles esperam dessa relação. Mas é sempre importante que seja uma escolha da criança e do adolescente participar. Ninguém faz amor por decreto, né? Acho que com a adoção a gente já pode perceber isso, e com o apadrinhamento também. Então, a criança e o adolescente ele tem que estar minimamente mobilizado, porque ele também vai investir para construir aquela relação. Não é algo que só vai vir de um lado. É uma relação, ela depende dos dois lados. Então, quando a gente trabalha aí nas rodas de conversa, a gente conta qual que é o objetivo, por que algumas crianças vão ser selecionadas e outras não, e tudo mais. Acho que é um momento deles também entrarem em contato com as expectativas deles e com o desejo de ser apadrinhado, e daí cada um vai trazendo uma coisa. Então, tinha um adolescente que ele falou: não, mas eu já tenho muitos amigos, eu não preciso de outra pessoa. E outra que falava: mas eu quero que a minha madrinha seja uma pessoa nova, não quero uma velha. Então, cada um traz uma coisa muito diferente da outra, e essas rodas são importantes para ir mapeando o que está rolando aí para cada um, e para poder trabalhar isso ao longo do processo. Então, mesmo esse menino que falou que já tinha muitos amigos, ele não participou do encontro lúdico, porque a princípio ele não queria, e num segundo momento a gente ofereceu de novo: mas você não quer conhecer, você não quer bater um papo, ver quem é, tal, e aí foi se construindo uma relação a partir desse outro modelo. Então, também acho que essas rodas de conversa são importantes para a gente pensar qual que é a melhor estratégia com cada criança e adolescente. E é isso, se abrir para uma nova relação é se lançar num desconhecido. Então, a gente também não pode forçar a barra, né? A gente acha que não tem que ter apadrinhamento. O que sobrou para ele? Tem que ter apadrinhamento? Como não vai ter? Mas, às vezes, assim, não é o momento, ele não está aberto, ele enfim, não está num momento propício para isso. Aí, começando a falar da formação dos núcleos, a gente tem esses 3 encontros lúdicos, que a gente faz brincadeiras, jogos, dinâmicas, para os candidatos a padrinhos e afiliados interagirem. E é um momento, é a primeira experiência mais prática que eles têm. E isso é muito rico, porque aí eles entram em contato com aspectos que às vezes não tinham surgido antes. Os padrinhos, o medo de não serem escolhidos, eles vão se comparando entre si, uns ficam muito inseguros, não conseguem se aproximar das crianças, outras crianças também se fecham muito, outras querem se exibir. Então, é um momento aí também de entender como que está rolando para cada um essa proposta.
Então, depois dos encontros, a gente faz roda de conversa com as crianças e a gente também pede para os padrinhos escreverem por e-mail como que foi essa experiência, que a gente vai entendendo mais de como que está acontecendo esse processo para cada um. E aí também a gente está pensando o pareamento, né, que é a definição de quem que vai ficar com quem. Com relação ao pareamento, então, nesses 3 encontros, eles brincaram, conversaram, fizeram atividades, jogaram jogos, tal. E a gente vai ouvindo cada parte depois. O que a gente mais leva em conta para o pareamento, em primeiro lugar, é a empatia que acontece, que é isso quando 2 olhos se cruzam, quando uma conversa acontece, né? O que acontece ali, a gente não sabe, mas é possível perceber e saber através dos relatos e das conversas. E o perfil. Então, a gente também está atento. Normalmente, a gente conhece, a gente conversou bastante com as equipes ou já desenvolve outros projetos nos abrigos, então a gente tem alguns dados importantes sobre as crianças, sobre como elas estão, quais são as demandas principais que elas apresentam, e também a gente já está conhecendo bastante os candidatos, né, porque a gente está fazendo esse processo de grupo, ouvindo cada um, então, eventualmente, esse é um critério bem importante. Teve uma situação também que 2 meninas queriam a mesma madrinha. E aí, nosso critério foi para quem ela vai poder oferecer, pensando na demanda de cada um, assim, tinha uma menina que tinha uma demanda que a gente achou que essa madrinha não ia dar conta. E a gente teve que dizer não para ela e parear ela com uma outra, que a princípio ela ficou muito brava, mas que hoje em dia a gente tem total segurança dessa decisão, porque ela é uma madrinha que pôde oferecer realmente o que ela precisava, enquanto a outra que ficou com a primeira também está sendo muito boa para ela, mas provavelmente não seria para a segunda. Bom, a gente tem, depois dessa definição, uma convivência individualizada que acontece dentro do serviço de acolhimento. Cada padrinho e madrinha vai em um dia e horário combinado para conviver diretamente com aquela criança, e isso vai se construindo. Então, é muito arroz para construir uma relação, é muito tempo, é muita convivência. A gente fala muito isso. Tem a empatia, né? Alguns têm esse amor à primeira vista, mas é só na convivência e no dia a dia que isso vai se construir a partir da disponibilidade dos 2 lados. E a gente tem uma celebração alguns meses depois, normalmente uns 4 meses depois, 5, que é um marco de que essa relação foi estabelecida. Mas o mais importante é que seja gradual. Acho que isso é bom para todo mundo. É bom para a criança e para o adolescente, que vai podendo experimentar ali a cada dia um pouquinho mais e poder entendendo quem que é essa pessoa e que ela vai ficar e o que ela pretende aí. Para o adulto também, apesar da grande ansiedade, principalmente dos adultos, de já sair, de já levar para casa, de já levar para viajar, a gente é bastante rigoroso e vai sendo um passo por vez, alinhado com a equipe do abrigo, alinhado com o que está acontecendo. E também para o próprio serviço de acolhimento, entendendo quem é essa pessoa, né, como que ela funciona, quanto que eu vou conquistando a confiança, como que está rolando a relação. Então, tem também um padrinho que o menino testa muito dentro do abrigo, testa muito. A gente foi pondo essa relação para fora muito gradualmente, porque quantos estímulos e condições que a gente também não tem controle que acontecem fora, né? Então, normalmente, as primeiras saídas são bem próximas do serviço de acolhimento, onde a criança também tem um pouco mais de controle, de conhecimento, ela, às vezes, pode levar o padrinho para algum lugar que ela já conhece, e ela tem um pouco mais de domínio, né? Então, do que ir para um lugar novo, com pessoas novas, que eu nunca vi, que eu não sei quem são, de carro, que eu não costumo andar. Então, esse fato de ser gradual é algo que nos guia sempre para pensar de não expor essa relação de imediato a muitas coisas novas. Bom, a gente faz o acompanhamento dos atores, que é um fator aí fundamental para a continuidade, para a duração dessas relações. Então, com as crianças e adolescentes, a gente faz rodas de conversa bimestrais, junto com as equipes do serviço. E com os padrinhos e madrinhas, reuniões mensais de acompanhamento, também nós, junto com as equipes.
E esse é um momento muito importante para que o padrinho não se sinta sozinho, ele possa compartilhar um pouco de como ele está vivendo esse processo, quais são as angústias, as dúvidas que ele tem, que junto com os outros padrinhos ele possa construir caminhos. Putz, isso aqui está difícil, você já tentou por aqui, já levou ela em tal lugar, e eles vão se ajudando mutuamente e apoiados pela equipe do serviço que também conhece mais aquela criança e pode ir, não, mas ela é assim mesmo, aconteceu com outro. Às vezes eles falam, nossa, aconteceu tal coisa. Não, já aconteceu várias vezes, tal, vai por aqui, vai por ali. É algo que realmente traz uma base para que o padrinho não fique muito sozinho, que é importante. Acho que quanto menos sozinho ele estiver, menos as chances dele ir se desestimulando e se angustiando muito. A parceria com a Vara da Infância e da Juventude é um fator, é uma premissa, né, para o apadrinhamento poder acontecer. Eles colaboram, enfim, então, conosco no mapeamento dos casos, no acompanhamento, né, do desenvolvimento do projeto e também estabelecendo um diálogo sobre cada caso que é inserido no apadrinhamento. Aí, além desses outros atores, o Instituto... Isso aqui é um modelo, é a forma como vem acontecendo e também está em transformação. A gente está pensando aí em como ganhar mais escala, em como qualificar os atores para poderem desenvolver o apadrinhamento, sem a nossa presença tão forte, a gente se tornando mais um centro de qualificação e seleção de padrinhos e menos presente no acompanhamento. Mas, enfim, até o momento tem sido assim. Das conquistas e dificuldades, que acho que é o mais interessante. Bom, a gente percebe que, a partir desses anos aí de implementação do projeto, tem se construído vínculos afetivos significativos para as crianças. Alguns mais, outros menos, cada um no seu ritmo, mas, de forma geral, isso tem acontecido. Têm sido oferecidos momentos e um olhar individualizado para cada criança. Isso tem contribuído bastante para o trabalho do serviço. Então, as percepções que os padrinhos trazem têm ajudado aí na construção do PIA, na construção de estratégias para o atendimento. Os padrinhos têm participado muito ativamente na vida das crianças. Então, alguns exemplos, né, ir junto ao médico, ajudar com a escola, seja indo nas reuniões, organizando material, fazendo lição de casa, apoiando com oportunidades de cursos, de atividades, ajudando o adolescente, a criança a se organizar o seu ambiente, cuidar das suas coisas, até a se posicionar junto com a equipe do serviço, a dialogar, a falar o que ele está sentindo, o que ele deseja. E alguns fazem algumas atividades juntos, então toda semana vai numa aula de dança junto. E alguns, inclusive, têm ajudado na reaproximação com familiares, porque alguns casos que foram selecionados depois mudou um pouco o cenário e começaram a conviver com referências familiares com quem não tinham contato há bastante tempo, e os padrinhos estão ajudando também aí essas crianças a se reaproximar, a se relacionar com essas pessoas. Também com a questão financeira do dinheiro, de entender o valor do dinheiro, administrar o seu dinheiro, também tem sido um ponto aí de atuação. E aqui os desafios. Acho que, às vezes, não dá certo, já aconteceu. E o não dar certo, né, é relativo, a gente entende que são riscos que valem a pena correr, mas que, eventualmente, no momento... Assim, até o que tem acontecido é mais nos encontros lúdicos e no início da convivência, ou a gente perceber que a criança não está aberta ou que o padrinho não estava tão disponível assim. E aí a gente tem que conversar e trabalhar com as duas pontas para que isso não seja uma marca de abandono e de fracasso, né? São relações, então cada relação tem os seus desafios aí, com todas as fantasias e expectativas que vão surgindo. Acho que a participação ativa dos padrinhos eu coloquei nas conquistas, mas também nos desafios, porque, assim, apesar de muitas vezes o padrinho ser concebido como aquele milagre que vai vir para ajudar, que, nossa, depois que a criança tiver um padrinho, ela vai se sentir tão melhor e tal, mas muitas vezes isso acaba incomodando as equipes dos serviços, o que ele está se metendo com o atendimento médico, o que ele quer saber, se eu fui ou não na reunião da escola, né? Alguém que está ali com o olhar focado naquela criança, naquele adolescente, isso às vezes traz um incômodo, porque vem de fora, vem aqui e tal, e fica
me questionando, né? Fica querendo tomar as decisões em conjunto, mas isso é bom, e é isso. Coisas boas dão trabalho, apadrinhamento afetivo afeta os padrinhos, eles ficam angustiados, eles ficam aflitos também, eles querem que as coisas aconteçam, e aí também é função da equipe do serviço ir administrando isso e canalizando isso para um caminho produtivo, para um caminho bom. Estabelecer uma parceria, né? E da parte do padrinho também, poder entender os limites que o serviço tem, que não dá para resolver tudo de uma vez, enfim. A autonomia dos padrinhos, às vezes, é uma questão também, eles ficam um pouco dependentes, principalmente no início, e ao longo do processo eles vão podendo tomar as decisões de uma forma mais pessoal, mas inicialmente eles precisam de bastante apoio da nossa equipe e também da equipe do serviço. E a manutenção do vínculo, em casos de retorno familiar em especial, tem sido um desafio. A gente teve 2 casos que retornaram para a família e que um deles está rolando, né? Os padrinhos têm conseguido manter o contato, mas em outro foi até uma decisão da vara por não manter o contato. Isso foi realmente sentido como um desafio grande para a gente de aceitar que aqueles padrinhos não iriam permanecer. Mas, como a Lourdinha bem colocou, às vezes não é fisicamente, né? Às vezes é de uma forma mais simbólica e da experiência que foi significativa.